bem-vindos ao SMEDcast de hoje, programa da Secretaria Municipal de Educação de Bento Gonçalves, que neste ano de 2024 tem o objetivo de mostrar os projetos escolares tradicionalmente apresentados no final do mês de outubro. Eu sou a professora Adriane Zorzi, secretária municipal de Educação de Bento Gonçalves. Eu sou a professora Adriana Razia, coordenadora pedagógica. Neste ano, os projetos serão apresentados pelas escolas através de entrevistas com um olhar pedagógico voltado à temática da Secretaria Municipal de Educação, rumo à sustentabilidade por espaços e tempos criativos e inclusivos. Os encontros serão divididos em 2 blocos. O primeiro, voltado ao projeto norteador e aos principais eventos ocorridos neste ano letivo, sempre relacionados à identidade de cada escola. O segundo e último bloco terá perguntas rápidas, com respostas curtas e direcionadas à percepção de cada direção neste ano letivo. Hoje estamos recebendo a Escola Municipal de Ensino Fundamental General Rondon. Estão aqui conosco a diretora Gisele Cavalli e a vice-diretora Karina Gobato. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, secretária. Agradecemos o convite. Foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo bem proveitoso. Hoje, então, nós conversaremos sobre o projeto deste ano na escola, Crianças em Ação Transformam o Mundo. Para iniciarmos a nossa conversa, nos contem um pouquinho de que forma vocês traçaram as estratégias para buscar o envolvimento da comunidade escolar no projeto de vocês. Então, na primeira pedagógica do ano, que a gente definiu qual seria a temática, e a partir desse momento, né, juntamente com os professores, a gente foi traçando ações. E dentro dessas ações, o público que a gente queria atingir eram as crianças, mas também as famílias das crianças e aos poucos a gente foi ampliando o nosso projeto de modo que a gente pudesse alcançar as demais famílias da comunidade escolar. Então, nós iniciamos com o recolhimento das garrafas, começamos também com os panfletos que as crianças entregaram para as famílias, né, do bairro. E aos poucos a gente foi percebendo que não só as crianças, as famílias das crianças, bem como todas as famílias do bairro começaram a se envolver com essa atividade, né? Aos poucos, outras ações foram acontecendo. A gente teve a presença da família na escola na mostra de trabalhos, a gente teve a presença das famílias também na escola, na atividade do Dia das Crianças, e essas ações foram mostradas para eles o tempo todo, através do painel, através das fotos, e em alguns casos as crianças levavam essas informações também por meio dos trabalhos, e o projeto foi tomando forma, né? Então, aos poucos a gente sentava e traçava novas estratégias. Então, ele foi sendo reformulado o tempo todo. E uma coisa que nos chamou a atenção é que a gente teve a ajuda também principalmente de restaurantes que não fazem parte ali da nossa comunidade, né? Restaurantes do centro, restaurantes do Botafogo, Caça e Pesca, vários outros lugares se envolveram com o nosso projeto e nos mandam, né, nos prédios onde a gente mora. Eu moro, por exemplo, num prédio, eu tenho pessoal lá que também está fazendo o recolhimento, está deixando na porta do meu apartamento. Então, foi uma coisa que movimentou todo mundo, não só as nossas crianças, mas também as nossas famílias. O que é a escola, né? Qual era o objetivo pretendido? O que a escola pretende com esse projeto? O objetivo principal era mostrar para as crianças que com pequenas ações a gente poderia estar modificando o meio em que se vive, né? Então, foram ações possíveis para que as crianças pudessem colocar a mão na massa mesmo e fazer acontecer. Então, teve o recolhimento da garrafa PET, a gente ensinou como fazia para retirar o rótulo, para retirar a tampinha, para separar esse material. Retirar o lacre. Retirar os lacres. E também, a partir de outras ações que já aconteciam na escola, a compostagem, a horta,
a entrega de sementes para as famílias. Então, aos poucos, a gente foi mostrando para as crianças que não precisa pensar muito além, mas sim colocar a mão na massa onde a gente está. Então, a gente pode contribuir para o meio ambiente, né, positivamente, com pequenas coisas, com pequenas ações. E aí as coisas foram acontecendo. Se vocês planejaram ações simples, adequadas ao público que vocês atendem, porque vocês atendem crianças de 4 a 8 anos. Isso. Então, ações simples, mas extremamente significativas. E que eles se envolvem muito, eles amam fazer essas coisas, né? Teve uma atividade que a Prof de Ciência Aplicada fez com os primeiros e os segundos anos, foi, né, Karina? Ela construiu uma flor com eles, com as sementes dentro. E eles saíram entregando para as famílias. O dia do encontro com as famílias da mostra de trabalhos. Foi bem interessante. Teve pais lá que nem imaginavam que seus filhos pudessem fazer, porque eles são pequenos, né? Eles não têm capacidade. Muito pelo contrário, eles têm muita capacidade. Exatamente, eles são pequenos, mas eles têm um potencial muito grande. Muito grande. E vocês também trabalharam a educação financeira e a educação fiscal. Qual a importância de trabalhar esse tema com crianças tão pequenas? Eles todos os dias, né? Eles brincam na sua hora atividade, na sua hora de lazer, eles brincam com a construção de mercadinho, venda de alguma coisa. E aí a prof do Jardim B, a prof Tatiane, aproveitou isso e levou do brinquedo da sala de aula para o mercado que a gente tem ali próximo da escola, onde eles foram juntando dinheirinho e foram lá fazer as suas compras com aquele dinheiro que eles arrecadaram. Aí eles viram quanto eles tinham arrecadado, o que eles compraram e se havia sobrado ou faltado alguma coisa. E isso levou para as famílias, né? Os pais até comentam com a gente quando eles vêm lá a respeito dessa atividade, né, Karina, do passeio ali no bairro, do passeio no mercado, e eles acham o máximo, né? E eles adoram levar a Fiscalinda. A boneca Fiscalinda é um xodó deles lá na escola, quando ela aparece. E junto também com o projeto, né, com a venda das garrafas, né, a gente tem um retorno financeiro, né, junto ao programa que a gente participa. E esse retorno financeiro foi conversado com as crianças que esse valor seria deles, né, seria investido para algo para eles. Então, eles tiveram um momento que foi de traçar os planos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, né? Dentro do orçamento que a gente acharia que teríamos até o final do ano, né? Esse valor oscilou um pouco para mais, um pouco para menos do que a gente mais ou menos tinha conversado. Então, eles sabiam que tinha que ter um sonho dentro daquele valor e que esse sonho fosse beneficiar a todos, né? Então, tanto as crianças do Jardim A até o segundo ano teriam, então, tais benefícios. Então, com esse dinheirinho no plano de curto prazo, né, eles escolheram então um cinema com guloseimas que aconteceu na Casa das Artes. O sonho de médio prazo das crianças então foi a aquisição da cama elástica, que tanto está servindo para as aulas das profs quanto para o recreio, então eles têm livre acesso durante o recreio. E o sonho de longo prazo, ele está sendo votado agora, né? Então a gente teve uma conversa com eles na última semana. Então a gente tem mais ou menos um valor e eles vão ter que pensar dentro daquele valor o que pode ser adquirido, então, para eles ali na escola. Foram adquiridos também 2 caixas de Lego lá para o segundo ano da sessão de uso, que neste ano eles estão sem o pátio na hora do recreio. Então, eles têm essa ferramenta, né, para brincar no tempo livre. E como foi para gerenciar esses desejos das crianças, bem como os sonhos que eles têm, né? O que eles desejavam era alcançável neste ano? Como eram esse trâmite de escolhas?
Então, no início as crianças não tinham muita noção do que poderia ser adquirido com o valor que estava rendendo, né? Que rendeu na primeira coleta, na segunda. Mas a gente foi conversando com eles e pontuando. Isso que vocês querem custa 10 vezes mais do que a gente tem, ou 20 vezes mais do que a gente tem. Então, a gente foi dando algo um pouco mais concreto para eles. E aí, eles foram trazendo sonhos, né, alcançáveis. E outra coisa que essa conversa precisou foi entrar num consenso, né, do gosto de todos, né? Então, foi algo que se conversou bastante. São crianças pequenas que tiveram, então, a oportunidade de pensar um pouquinho, que para a gente comprar alguma coisa a gente precisa de dinheiro, para que a gente consiga o dinheiro a gente precisa de uma ação. Com a compra da cama elástica, com a compra dos alimentos ali do mercado para o piquenique, eles tiveram então o contato com a nota fiscal. A partir da análise da nota fiscal, que foi um trabalho que as professoras realizaram com eles em sala de aula, as crianças puderam observar que nesse documento, né, tem o dinheiro dos impostos. As profs conversaram com eles sobre onde vai esse dinheiro, então eles tiveram a noção do que é público, do que é privado, e esse dinheiro para onde vai, e da importância de solicitar esse cupom ou nota fiscal na compra de algum item. E uma coisa também que nos chamou a atenção, quando a gente falou de sonhos, né, no começo, os primeiros sonhos eram inatingíveis, né? Teve alguns que era viajar para outro planeta, viajar de avião, né? E as gurias foram trabalhando com eles até chegar numa coisa mais palpável. Foi bem interessante. Eles, assim, agora eles já têm a noção. Aí, esses tempos, eles chegaram para mim e para a Karina que eles querem uma gangorra. Uma gangorra bem grande. Então, nós estamos analisando a possibilidade de fazer essa aquisição. Mas a partir do momento que a gente falou de sonhos, a gente se deu conta que algumas coisas faltavam na escola. Então, o sonho de alguns é simplesmente a rede das goleiras. Itens que pra gente eram assim, não precisa, né? Então, a gente se deu conta de que os pedidos deles também é algo que a gente, enquanto gestão, pode estar proporcionando. Então, foi um momento deles contribuírem com o nosso trabalho também. Então, vários dos itens, assim, que a gente pensou que não eram necessários, o cinema, né? A gente pensou, bom, é uma coisa que todos, né, podem ir com a família, enfim, mas foi muito significativo para eles terem essa oportunidade. Alguns nunca tinham ido num cinema com cadeira estofadinha, com a tela bem grande, enfim. Então, como eles tinham algo que era impossível, assim, nesse momento, né? E a gente foi dizendo isso para eles de uma forma lúdica, mas a gente percebeu também que os sonhos deles são coisas possíveis, assim, dentro do nosso fazer pedagógico. Então, várias coisas a gente replanejou, né? E conseguiu incluir no planejamento das profs, assim, para também proporcionar para eles, assim. Então, dentro dos desejos deles, várias coisas que foram votadas e acabaram acontecendo. A festa da fantasia aconteceu na Semana da Criança. O piquenique também aconteceu na atividade que teve da educação financeira. Então, os passeios pela cidade também eram um desejo que eles tinham. E acabou acontecendo naturalmente dentro do planejamento das profs para conhecer o museu, ou conhecer a praça, ou até mesmo na semana do Dia da Criança eles foram para a praça. Quando eles foram visitar a empresa Bela Forma em Garibaldi, que é a empresa em que a gente tem essa parceria, eles também tiveram a oportunidade de ir numa pracinha diferente. Então, além dos desejos deles, que a gente pontuou ali como o que ganhou a maioria dos votos, vários outros desejos que não tiveram uma votação assim
expressiva deles, acabou acontecendo naturalmente. Então, acredito que o planejamento das professoras foi olhado diferente e foi tentado atingir assim a todas as demandas que eles traziam, os desejos que eles traziam. Pelo teu relato, a gente percebe o quanto foi ativa a participação dos alunos e quanto isso dá sentido para eles e para eles também perceberem que é possível sonhar e que muitas vezes não precisa ser um sonho tão distante, que pequenas coisas a gente sonha e elas vão se realizando. E para dar conta desses desejos que puderam ser, desses sonhos que puderam ser realizados ou não, vocês tiveram que lidar com muitas habilidades emocionais. Como foi trazer isso também, trabalhar a educação emocional no contexto escolar? Aconteceu bem naturalmente, assim, quando a gente conversava com eles e pedia para eles os sonhos, mas tem que ser algo que vá beneficiar a todos, então tem que ser algo que eu gosto, mas que o meu colega goste também. A gente tem que pensar nas turmas que estão lá na seção de uso, como a gente vai conseguir beneficiá-los. A gente tinha a opção também de guardar esse dinheirinho esse ano e economizar um pouco mais e conseguir coisas maiores no próximo ano. Mas aí eles se deram conta de que o segundo ano está saindo da escola. Então, eles se deram conta disso. Assim. Então, foi muito bacana, que tinha que ser algo, então, para compartilhar com eles, tinha que acontecer ainda esse ano. E a colaboração foi algo que eles perceberam, e o empenho de todos, né? Eles perceberam, nós da direção, eles perceberam as professoras trabalhando ativamente o tempo todo, né? As famílias também engajadas, então eles perceberam que não era algo em que eles estavam sozinhos, que era todo mundo de casa juntando a garrafa, juntando a tampinha. A empatia, porque algumas crianças traziam uma garrafa na semana, porque era o que a família consumia, mas tinham aquelas crianças em que os pais têm algum empreendimento e levavam sacos. Então, por mais que as quantidades eram um pouco desproporcionais, os benefícios eram iguais para todos. E aí se puxou um gancho e se falou dos impostos, que todos pagam impostos, alguns pagam mais e outros pagam menos, mas que todos têm direito à escola, à mesma escola, a escola municipal, por exemplo, tem direito ao mesmo transporte. Então, independente do valor a ser contribuído, todos têm direito aos mesmos serviços, né? Na saúde também, todos têm o posto de saúde da sua casa, todos comem o mesmo lanche na escola, que é pago com o dinheirinho dos impostos. Então, as coisas foram acontecendo, digamos assim, muito mais do que a gente planejou. Cada pouco que a gente sentava numa sessão de estudos, a gente pensava, nossa, isso precisa ser conversado com eles. E que não estava lá no que a gente tinha planejado e traçado no início. Mas em relação à educação emocional, eles foram, digamos assim, automaticamente eles foram se dando conta dessas coisas. A cama elástica, uma cama elástica para 50 crianças num turno. Nos primeiros dias foi mais difícil, mas depois eles foram se dando conta que tinha que ter um tempo para que todos pudessem usar. Quando as turmas de sessão de uso foram lá para a escola, eles precisaram ceder nesse dia só para as outras turmas, para que eles pudessem ter um tempo grande só para eles, porque daí eles teriam nos demais dias. Então, tudo isso foi acontecendo assim muito natural e a gente teve pouco trabalho assim em trazer a parte teórica, enfim, né? Às vezes eles ficavam um pouco chateados porque tinha que ficar uns 5 minutinhos lá para tirar o rótulo e perdiam esse tempo de brincar, mas aos poucos a gente ia dizendo para eles, olha, a gente vai se dedicar agora porque depois vai ter um retorno, né? Então, o tempo todo a gente precisou trabalhar com eles isso. O empenho, a dedicação, o esforço. A empolgação também, porque eles levaram, inclusive o projeto, eles passaram para os transportadores. Então, nós temos também os transportadores que estão nos ajudando. Todos os dias, 2, 3 garrafinhas, uma sacola, um saco, sempre tem um transportador trazendo para colaborar. E eles frisam bastante, foi
foram as crianças que pediram para a gente ajudar. E graças a Deus os nossos transportadores são maravilhosos, né? Então se engajaram também com as crianças e estão ajudando a escola nisso também. E o mais gratificante é quando a gente recebe os relatos das famílias, dizendo que quando eles vão no shopping, as crianças recolhem as garrafas que enxergam pelo caminho, assim, quando vão passear ou quando vão numa festa no final de semana do interior. Então é algo assim que mudou a conduta, né? Mudou o comportamento das crianças, mas automaticamente as famílias também, né? Então, hoje a gente tem um volume de mais de 38 mil garrafas que já foram recolhidas, né? Então, algumas atividades ainda estão sendo desenvolvidas, né? Então, a gente mostrou para eles o número de garrafas, a gente tem um gráfico lá no mural, que é construído por eles, onde a gente pinta o nível da garrafa de acordo com o que a gente atingiu naquele mês. Então, se trabalha com outras formas de texto, né, com eles. E o tempo todo se explica o que está acontecendo, né, em relação ao projeto. E a gente tem ainda a atividade de ao final, né, do ano, conversar com eles sobre os impactos que o recolhimento desse número de garrafas gerou, né, no nosso bairro, né, principalmente, ou no nosso ambiente, né? Mas também esse dinheirinho, o que impactou positivamente na escola, o que eles vão estar saindo da escola, mas o que eles deixaram de positivo para os irmãos que vão ser matriculados daqui a pouco, né? Então ficou uma marca positiva. Além de outras coisas que acontecem, o que eles acabam plantando na horta, né? E eles acabam levando para casa ou acabam consumindo na escola. De incentivar as pessoas a plantarem uma árvore, de utilizar as cascas das frutas da cozinha para compostagem, enfim, né? Então, essas vivências todas, elas estão atreladas ao título do nosso projeto, né? Que é colocar as crianças como protagonistas, colocá-las em ação. Bom, ouvindo todos esses relatos, né, de atividades, de envolvimento das crianças, da comunidade, das pessoas que prestam serviços na escola, enfim, né, todos envolvidos nesse projeto, e a prof. Karina comentou há pouco que fazem gráficos, né, outras formas de texto, de aprendizagens. Como é que está a expectativa de vocês em relação à aprendizagem dessas crianças a partir do projeto? Então, a gente percebe que eles... que o projeto, assim, foi algo que marcou eles muito, porque para qualquer criança que tu questione algo em relação ao projeto, eles sabem falar, eles sabem dizer, eles sabem dos passos, né? Sejam crianças menores ou crianças maiores. E eles falam, assim, com satisfação, né? Então, foram trabalhados vários tipos de textos, foram trabalhados os gráficos, as crianças menores ali da educação infantil, para eles tudo é brincadeira, então eles estão aprendendo e brincando. As turmas das séries iniciais, então, a gente tem trabalhado um pouquinho mais com a leitura, com a escrita, atrelada ao projeto. Trabalharam também a questão da educação financeira, foram utilizados jogos, para a alfabetização também foram fabricados alguns jogos, utilizou-se tampinhas, utilizou-se PET para jogos também, que foi trabalhado em sala de aula. Então, o projeto ele só veio para somar ao que já estava acontecendo, o foco da alfabetização nos primeiros e segundos anos. E os jardins, então, a gente sempre priorizou a brincadeira, né? O brincar. Então, eles fazem tudo com muita satisfação, assim, né? Porque a gente tem um pátio bem amplo, então eles conseguem explorar a horta, né? O jardim sensorial. E eles têm, então, essas falas das profs nesses diferentes ambientes faz com que eles internalizem muito mais fácil as mensagens que são passadas.
Então eu percebo que no jogo, na brincadeira, no ir ao mercado fazer uma compra, né? Então que a sala de aula ela acontece em diferentes momentos e em diferentes locais da escola. Até mesmo a questão do a gente tá lá tirando o rótulo da garrafa, a gente tá dizendo para eles o porquê que é importante a gente colocar aquele rótulo no lixo reciclado, porque nesse momento esse material não está sendo destinado para reciclagem junto com o PET, mas ele tem um outro destino. Então, o tempo todo eles estão ouvindo o que a gente diz para eles, assim, e sempre muito atentos. Então, as aprendizagens, elas acontecem o tempo todo, assim. Quando eles estão no refeitório, a gente acaba falando para eles o porquê que é importante comer tal coisa, ou eles estão experimentando o que eles mesmos plantaram, então eles estão aprendendo aquilo que eles realmente vivenciam, assim, eles estão se dando conta de que a escola, desde o momento que eles entram até o momento que eles saem, eles estão ouvindo coisas diferentes, né? E aprendendo, assim, brincando e aprendendo. Então eu percebo as crianças sempre muito felizes também lá na escola. Eles gostam muito, assim. E a aprendizagem é só consequência do que acontece, assim, todos os dias. Então eles usam o material, sim, eles têm o momento dos registros, mas é significativo para eles registrar o quanto a gente conseguiu naquele mês, através da pintura, as coisas do mural. Muitas vezes são eles que recortam, são eles que pintam, são eles que vão lá junto com a prof e acabam pendurando. Então, eles participam o tempo todo. Assim, a gente tentou deixar eles do jeitinho deles, né? Produzirem tudo, assim. Então... E essa me parece que é a maior aprendizagem, né? O protagonismo, a autonomia e todas essas construções, sejam elas da questão da sustentabilidade ambiental, financeira, emocional, enfim, todas as ramificações da sustentabilidade que vocês trabalharam. Bom, nós finalizamos agora a nossa primeira etapa e vamos para a nossa segunda etapa, que é o bate-bola. Vamos lá? Pensando em 2024, um momento especial. O Dia da Criança, o Dia da Família na escola. Um desafio. Acho que trabalhar com a diversidade de crianças que a gente teve nesse ano, cada uma com suas potencialidades, com suas dificuldades, e a gente precisou se adaptar. Algo para melhorar em 2025. Talvez a união maior da comunidade. E algo para repetir em 2025. Pensamos em repetir o o projeto, reformular e dar sequência. Aprimorar ele, melhorar. Um desafio enquanto equipe diretiva. Lidar com os problemas que aparecem. E para a gente finalizar, uma alegria enquanto equipe diretiva. Companheirismo. O sorriso das crianças, elas, quando os pais dizem que elas não querem ficar em casa, quando estão doentes, que querem ir para a escola, e quando elas estão na escola e estão felizes, eu acho que isso é o mais gratificante. Que bom, meninas. Foi um prazer recebê-las. Parabéns pelo projeto. Parabéns por deixar o aluno ser o protagonista em desenvolver nessa criança todo esse e estimular esse desenvolvimento também deles serem também gestores. Porque a partir do momento em que eles podem escolher, eles estão numa gestão democrática na escola. Então, parabéns pelo projeto, parabéns por esse olhar pelas crianças, por torná-los, né, a peça fundamental e a peça mais importante da escola, e também por trabalhar com eles objetivos para o futuro. Desejo muito sucesso para o projeto, que ele continue em 2025 e que seja ainda melhor. Agradecemos a Amante, Atmosfera de Negócios, pela cedência do espaço para que pudéssemos realizar as gravações do SMEDcast.